Sabe aquele livro que parece que tá todo mundo comentando e você sente que é a única pessoa que ainda não leu ele? Pois é justamente sobre esses livros que a gente vai conversar hoje aqui no canal. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Mica e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre livros que todo mundo leu, menos eu. Agora, com a popularização das bookreads, né, as pessoas estão mais focadas ali no Instagram, no TikTok, fica mais fácil da gente visualizar um livro que é super sucesso e outros livros que estão cada vez mais na boca do povo. Por isso que eu trouxe hoje uma lista com títulos muito conhecidos que eu sinto que sou a única pessoa que ainda não leu. Claro que por motivos que eu vou explicar aí ao longo desse vídeo, então espero muito que vocês gostem desse vídeo, já se inscreve no canal, deixa aqui o seu like também abaixo e comenta qual livro que você acha que todo mundo leu, menos você. Eu quero muito saber. Bora começar então com o livro que eu acho, na minha opinião, o mais conhecido dessa lista. É claro, né, que tem outros também, mas acho que todo mundo comenta dele, que é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu acho que eu já comentei aqui com vocês a minha experiência de Daisy Jones and the Six, foi o único livro que eu li, né, da Taylor Jenkins, e eu não tive uma boa experiência com a escrita dessa autora. Gostei da escrita dela, mas eu não curti muito a forma como ela desenvolveu a história, os personagens também não me cativaram, então, no modo geral, eu não curti Daisy Jones and the Six. Inclusive, acho que fui uma das únicas pessoas que não curtiram esse livro, porque a maioria ama. Mas, dito isso, antes mesmo de ler Daisy Jones, eu sinto que a Taylor Jenkins não é o tipo de autora que me chama a atenção. Eu não me sinto parte do público-alvo dela, porque as histórias elas são romances mais maduros, com personagens imperfeitos, só que não tem aquele viés de romance que eu gosto de ver nos livros, não é aquele romance romântico, bem água com açúcar. Muito pelo contrário, eu sinto que os livros elas são mais realistas, são livros de ficção que realmente falam com o leitor, traz, né, vários ensinamentos, mas que não faz parte daquilo que eu gosto de ler. Então, quando ela lançou ali seu primeiro livro aqui no Brasil, que foi Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, eu já não tinha interesse em conhecer a escrita dela, porque, sendo bem sincera, nenhum livro que ela lança realmente me chama a atenção. E aí, depois que eu li Daisy Jones e tive essa experiência um tanto negativa, eu simplesmente entendi que talvez realmente essa autora não seja pra mim. Eu sei que muita gente gosta, né, da Taylor, muita gente panfleta demais os livros dela, mas ainda me mantenho nesse posto de que eu não me identifico muito com as tramas, com os estilos, né, que ela quer narrar. Então eu acho que é realmente uma autora que talvez futuramente eu possa vir a ler, né, se eu quiser sair da minha zona de conforto, mas que atualmente agora não combina com o tipo de leitura que eu goste. E você, é do time que já leu Evelyn Hugo ou você é do time que também tá por fora, não entende o hype? Comenta aqui abaixo. O segundo livro que eu separei aqui pra gente conversar, na verdade, é a série Trono de Vidro, da Sarah J. Maas. Vou fazer um grande adendo, tá, gente? Porque a Sarah J. Maas era uma autora que, pra mim, era tipo a Taylor Jenkins. Eu não tinha muito interesse em conhecer. Eu tinha lido A Corte de Espinhos e Rosas, mas foi uma história que não me cativou 100%, então eu não fui fisgada como a maioria das pessoas foi. Por isso que eu não quis ler os outros livros dessa série e eu jurava que eu nunca mais leria algo da Sarah. Até que eu resolvi ler Cidade da Lua Crescente e fiquei completamente apaixonada pela escrita dela, pelos personagens. Essa série, pra mim, é maravilhosa. Se você gosta de fantasia adulta, esse livro, gente, ele é muito bom, muito perfeito. Só que Trono de Vidro, né, que é essa série gigantesca dela, também uma das mais conhecidas, eu ainda não li e também não tenho muito interesse em ler por causa do tamanho dos livros e do tamanho da série. Eu tô fugindo, gente, de séries grandes, de séries extensivas, principalmente de fantasia, porque, sei lá, eu quero ler coisas curtas, eu quero ler coisas que eu consiga terminar facilmente. E isso me inibe, sabe? O fato da série ter, sei lá, 7 livros, de todos os livros serem muito grossos, isso acaba me inibindo e me deixando com menos vontade de ler ainda. Não descarto de que possivelmente eu possa ler, porque, como eu falei, né, acabei lendo Cidade da Lua Crescente, crente que não ia ler nada dessa autora, e eu gosto muito da escrita dela, da forma como ela cria os universos, o mundo, né, dos personagens. Então, talvez, possivelmente no futuro, mas atualmente eu ainda não li por causa do tamanho dela, assim como a série de Sangue e Cinzas, que eu só tinha lido o primeiro livro, eu também desisti de continuar por causa do tamanho dos livros, gente. Muita preguiça, sério, muita preguiça mesmo de livros grandes. Eu não sei se vocês têm isso, mas quando é livro de fantasia com muito... Ai, nossa... Não dá nem vontade de começar, essa é a verdade. Próximo livro, também muito hypado nas bookreads, que na verdade ele não era hypado e depois com o TikTok ele voltou, né,
na boca do povo, que é Mentirosos. E é um livro que desde o seu lançamento, há anos atrás, eu já não tinha muito interesse. Primeiro porque eu não leio suspense, eu não gosto, tá, de thriller, não sou fã. Agora que eu comecei a ler Young Adult, com esse toque mais, né, de suspense e tal, mas não é todo livro que me chama a atenção. Então, quando Mentirosos foi lançado, eu já não tinha muita vontade de ler. Depois ele meio que ficou esquecido e, de repente, ele voltou a ser comentado por causa das Bookheads e ainda assim eu não sinto vontade de ler esse livro. Pode ser que seja uma leitura interessante, é um livro bem curtinho, mas não me chama a atenção, sabe? Não, tipo assim, não sinto vontade de ler esse livro, mas eu sinto que muita gente já leu, que muita gente conhece essa história, então eu me sinto meio que também fora da bolha por não ter lido esse livro ainda. Me perdoem vocês que gostam de Mentirosos, mas no momento essa leitura vai estar faltando. Quarto livro também, na verdade, é uma série que também, nossa, acho que uma das mais conhecidas aqui do gênero Dark Romance, que é Devil's Night. Eu já li Corrupt, tá, gente? E quando eu li, ele não era o livro hypado que ele é hoje. Na verdade, quando eu li, eu acho que eu li em 2020 ou foi 2019, não lembro, tá? Não lembro, mas eu li com muitas ressalvas, com muitos medos, porque na época muita gente falava mal de Corrupt, não que não falem agora, né? Mas naquela época as pessoas tinham muito mais, assim, viam com outros olhos o Dark Romance, sabe? Ele não era tão aceito como ele é hoje, por exemplo. Mas enfim, demorei bastante para ler esse livro. Quando eu li, eu gostei muito, ele acabou me surpreendendo bastante e eu queria ter continuado a série. Só que acontece que eu demorei muito para ler o segundo livro, né? E quando eu iniciei, eu não tava sentindo a mesma coisa que eu senti no primeiro livro. A trama não me fisgou, eu não conseguia avançar. A leitura acabou se tornando arrastada e eu literalmente abandonei em pouquíssimos capítulos. E desde então, eu nunca mais tive vontade de continuar a série. Tenho interesse de saber mais sobre os outros personagens, o Will, o Damon, mas hoje em dia não é o universo que eu queira voltar, sabe? Que eu queira entrar de novo. Então, assim, é uma leitura que pra mim passou do tempo. Se eu tivesse lido na época que eu tava lendo Corrupt seguidamente, com certeza eu teria lido todos os livros. Mas como eu demorei muito pra continuar a série, hoje em dia eu não sinto mais a vontade de ler. E aí eu fico nesse limbo de ter lido somente o primeiro livro, que não é o melhor deles, e não ter conhecido os outros livros, porque eu acho que já passou, né, dessa fase. Eu acho que Devil's Night pra mim não é mais o que eu tô lendo hoje em 2024. Enfim, revelei o meu segredo pra vocês, não li essa série toda, mas eu acho que são fases, né? Talvez daqui 1 ano, 2 anos eu queira, né, ler de novo, não descarto essa possibilidade, mas no momento atual também não é um livro que hoje em dia me chama mais atenção. Vou continuar no tópico Dark Romance, tá? Já pra puxar o próximo livro, que eu sinto que todo mundo leu, menos eu, que é Assombrando Adeline. Assombrando Adeline, eu acho que foi um dos últimos Dark Romances mais comentados dos últimos tempos. Talvez porque ele seja um livro muito pesado, traz essa ideia de stalker, né, cenas diferentes do que nós estamos acostumados. Só sei que ele marcou muita gente, então muita gente que lê ou ama ele ou odeia, então não tem meio termo com esse livro. E é claro que como uma fã de Dark Romance, eu me interessei na história, inclusive comecei a leitura, só que não fluiu. Gente, não rolou, não sei porquê. Eu senti, na verdade, que a leitura pra mim foi muito densa, muito pesada. Não no sentido do que eu tava lendo ser pesado, porque eu só, né, eu li pouquíssimos capítulos e não tava realmente muito no início da trama. Mas porque pra mim a escrita da autora foi muito emaranhada, foi muito densa, muito pesada. Eu não sentia que fluía de verdade, sabe? Então eu acabei abandonando porque eu senti que a história não tava se desenrolando do jeito que eu esperava, não tava fluindo. E então acabei desistindo, gente, da leitura. E foi isso, não li Assombrando Adeline, também é um livro que futuramente eu quero tentar ler, porque todo mundo fala bem desse livro, né, então eu sinto que eu possa gostar, por ser um Dark Romance, mas por causa da escrita da autora especificamente, eu não consegui ler o livro, entendeu? Mas eu prometo que vou tentar, tá? Vou tentar dar uma outra chance pra esse livro, talvez em uma outra fase a leitura se desenrole mais. Penúltimo livro que eu separei aqui dessa lista é Torto Arado. Gente, eu não faço a menor ideia do que seja esse livro, não tenho nem noção sobre o que é a trama, o que fala, não sei nada. Eu só sei que as pessoas falam o tempo todo de Torto Arado como se fosse um dos melhores
livros nacionais, né, atuais. Eu não sei se é isso realmente porque eu não li, mas eu vejo muitos bookstagramers e outras pessoas aí que gostam mais de leituras de ficção indicando esse livro. Eu acho que é um pouco óbvio o motivo de eu não ter lido esse livro. Primeiro porque eu não faço a menor ideia sobre o que seja, e segundo porque eu sinto que não é uma vibe minha, sabe? Não é o tipo de livro que eu normalmente leria. Se bem que agora eu tô tentando sair um pouco da zona de conforto, ler livros diferentes, mas ainda assim não acho que Tortarado se enquadra no tipo de leitura que eu gostaria de fazer. Se você já leu esse livro, se você conhece, comenta aqui abaixo sobre o que é a história, se vale a pena ou não, porque eu sinceramente não faço nada. Gente, eu não faço nenhuma ideia sobre o que é essa história, sabe? Eu nem pesquisei a sinopse. Só sei que é um livro que eu não li, mas eu sinto que muita gente já leu e muita gente comenta. E o último livro, na verdade, são dois, que é Gente Ansiosa e Pessoas Normais, da Sally Thorne. É Sally Thorne? Não sei o nome dela. Sally Ronen, desculpa. Nossa, eu confundi totalmente. Vejo muita gente recomendando os livros dela. Na verdade, eu vejo meio termo. Algumas pessoas falam super bem dos livros e outras pessoas não curtem tanto. Pelo que eu vi, assim, das resenhas, é o tipo de escrita que também não me encanta muito. Eu não gosto muito de escrita mais melodramática, sabe? Escrita meio reflexiva demais, estilo David Levitan, por exemplo. Eu não curto esse tipo de narrativa. E algo me diz, não sei se eu estou pressupondo da maneira correta, que pessoas normais e gente ansiosa têm esse estilo de narrativa. Enfim, eu não sei de fato, mas eu sinto que não é um tipo de livro que me agradaria. Além disso, eu vi alguns episódios da série de Pessoas Normais ou a Gente Ansiosa, não lembro qual é a série que tem, mas é uma adaptação, tá, na Netflix. E eu vi alguns episódios porque minha irmã tava assistindo e eu não gostei, assim, tipo, não curti os personagens, não curti os dilemas dele. Gente, eu não curti a história, assim, sabe? Então eu já senti que não era o tipo de livro pra mim e acabou se confirmando até mesmo pela série. Então no final, esse é o tipo de livro que eu sinceramente não tenho muito interesse em ler, apesar de muita gente comentar e muita gente falar, né, dessas histórias. E é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Com certeza tem outros mais livros assim que poderiam entrar nessa lista, mas eu trouxe os mais famosinhos das Bookreads que eu sinto que são realmente bem hypados e que eu ainda não li. Se você conhece outro que poderia estar nessa lista, deixa aqui nos comentários porque eu posso fazer uma parte 2 com livros que eu também não li, mas que muita gente já leu. A gente então se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!